Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 9 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 86. Amplificador de velocidade. Na figura 9.75, o bloco 1 de massa M1 desliza ao longo de um eixo X em um piso sem atrito com a velocidade VAI igual a 4,00 metros por segundo, até sofrer uma colisão elástica unidimensional com o bloco 2 de massa M2 igual a 0,500 M1, inicialmente em repouso. Em seguida, o bloco 2 sofre uma colisão elástica unidimensional com o bloco 3 de massa M3 igual a 0,500 M2, inicialmente em repouso. Letra A. Qual é a velocidade do bloco 3 após a colisão? Letra B. A velocidade. Letra C. A energia cinética. E letra D. O momento do bloco 3 são maiores, menores ou iguais aos valores iniciais do bloco 1? A resolução deste problema é semelhante à do problema anterior. Como lá, vamos primeiro expressar a massa do bloco 3 em termos da massa do bloco 1. M3 é igual a 0,500 vezes M2. Então, é 0,500 vezes 0,500 vezes M1, que é o valor de M2. Então, dá 0,250 vezes M1. O momento linear de uma partícula pode ser calculado utilizando a seguinte expressão. O momento P é igual a M vezes V. Como o movimento é unidimensional, podemos tratar o momento linear e a velocidade, que são grandezas vetoriais, como se fossem grandezas escalares. No instante inicial A, somente o bloco 1 está em movimento. O momento linear do sistema formado pelo bloco será igual ao momento linear do bloco 1, que se move com velocidade que chamaremos de V1A, fazendo referência à posição A. Então, PA vai ser M1 vezes V1A. Imediatamente depois do bloco 1 colidir com o bloco 2, no instante B, ambos estarão em movimento e vamos supor inicialmente que o bloco 1 se move no mesmo sentido inicial. O momento linear do sistema agora será igual à soma dos momentos lineares dos blocos 1 e 2, já que o bloco 3 ainda está em repouso. Então, PB vai ser M1 vezes V1B mais M2 vezes V2B. Então, é M1 vezes V1B e o M2 é 0,500 vezes M1 vezes V2B. Colocando o M1 em evidência, aí, fica M1 vezes V1B mais 0,500 vezes V2B. Como em uma colisão o momento linear imediatamente antes e imediatamente depois não se altera, podemos dizer que PB é igual a PA. Então, M1 vezes V1B mais 0,500 vezes V2B é igual a M1 vezes V1A. Como temos M1 nos dois lados, a gente pode simplificar. Então, fica V1B mais 0,500 vezes V2B é igual a V1A. Resolvendo para V1B, o V1B vai ser V1A menos 0,500 vezes V2B. A energia cinética de uma partícula depende de sua massa e de sua velocidade de acordo com a seguinte equação. A energia cinética K é igual a 1 sobre 2 vezes m vezes v ao quadrado. A energia cinética do sistema no instante inicial A é igual à energia cinética do bloco 1, já que os outros dois estarão em repouso. Então, K vai ser 1 sobre 2 vezes m1 vezes v1a elevado ao quadrado. A energia cinética imediatamente depois da primeira colisão, no instante B, será igual à soma das energias cinéticas dos blocos 1 e 2, já que o bloco 3 ainda está em repouso. Então, KB vai ser igual a 1 sobre 2 vezes M1 vezes V1B ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes M2 vezes V2B ao quadrado, que é igual a 1 sobre 2 vezes M1 vezes V1B ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes, e o M2, que é 0,500 vezes M1 vezes V2B elevado ao quadrado. Colocando 1 sobre 2 vezes M1 em evidência, fica 1 sobre 2 vezes M1 vezes V1B ao quadrado mais 0,500 vezes V2B elevado ao quadrado. Como o problema diz que a colisão foi elástica,
a energia cinética imediatamente depois deve ser igual à energia cinética imediatamente antes. Então, 1 sobre 2 vezes M1 vezes V1B ao quadrado mais 0,500 vezes V2B ao quadrado é igual a 1 sobre 2 vezes M1 vezes V1A elevado ao quadrado. Agora a gente pode simplificar 1 sobre 2 e o M1, e a expressão se torna V1B ao quadrado mais 0,500 vezes V2B ao quadrado é igual a V1A elevado ao quadrado. Temos, portanto, um sistema com duas equações e duas incógnitas. Substituindo V1B da primeira equação na segunda, teremos V1A menos 0,500 vezes V2B elevado ao quadrado, o V1B ao quadrado, mais 0,500 vezes V2B ao quadrado é igual a V1A elevado ao quadrado. Resolvendo esse produto notável, o quadrado da diferença vai ser o quadrado do primeiro termo, V1A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quando eu multiplicar 0,500 vezes 2 dá 1, então fica menos V1A vezes V2B, mais o quadrado do segundo, elevando ao quadrado aí dá 0,250 vezes V2B ao quadrado, mais 0,500 vezes V2B ao quadrado, é igual a V1A elevado ao quadrado. Somando os dois termos de V2B ao quadrado, dá 0,750 vezes V2B elevado ao quadrado, vai ser igual. E passando os demais para o outro lado, fica V1A ao quadrado, que já estava lá, menos V1A ao quadrado, mais V1A mais V2B. Aí a gente pode simplificar o V1A ao quadrado com menos V1A ao quadrado, então fica 0,750 vezes V2B ao quadrado é igual a V1A vezes V2B. Escrevendo o 0,750 na forma de fração, dá 3 quartos vezes V2B ao quadrado é igual a V1A vezes V2B. Agora a gente pode simplificar o V2B da direita com um dos V2Bs que estão elevados ao quadrado na esquerda. Então fica 3 quartos vezes V2B é igual a V1A. Então o V2B vai ser 4 terços vezes V1A. Como o valor calculado é positivo, o sentido da velocidade do bloco 2 é para a direita. Substituindo na primeira equação, fica V1B vai ser V1A menos 0,500 vezes o V2B, que é 4 terços vezes V1A. Então, V1B vai ser igual a V1A, e escrevendo menos 0,500 na forma de fração, dá menos 1 sobre 2 vezes 4 terços vezes V1A. A gente pode simplificar o 2 com 4. Então, V1B vai ser igual a V1A menos 2 terços vezes V1A. V1A menos 2 terços de V1A dá 1 terço. Então, o V1B vai ser 1 terço vezes V1A. Como o valor é positivo, o sentido dessa velocidade é para a direita, como previmos. Observamos que, quando um bloco colide unidimensionalmente com outro bloco inicialmente em repouso com metade de sua massa, a velocidade final do bloco 1 é igual a 1 terço da velocidade inicial e ele se move no mesmo sentido. Por outro lado, a velocidade do bloco 2 é igual a 4 terços da velocidade inicial do bloco 1 e ele também se move no mesmo sentido da velocidade inicial. Se considerarmos agora o movimento do bloco 2, que colide contra o bloco 3, inicialmente em repouso, e que este bloco tem metade da massa do bloco 2, devemos esperar o mesmo resultado. O bloco 2 colidirá com o bloco 3 e sua velocidade, depois da colisão, será 1 terço da sua velocidade inicial e no mesmo sentido. A velocidade do bloco 3, depois da colisão, será igual a 4 terços da velocidade inicial do bloco 2, e no mesmo sentido dessa velocidade. Então, o V3C vai ser 4 terços de V2B. Então, é 4 terços vezes 4 terços de V1A. 4 vezes 4 dá 16, 3 vezes 3 dá 9, vezes V1A. Substituindo pelo valor da velocidade inicial do bloco 1, fica o V3C vai ser 16 sobre 9 vezes 4, que dá 7,11 metros por segundo. O resultado já foi escrito com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais. Como a velocidade final do bloco 3 é equivalente a 16 nonos da velocidade inicial do bloco 1, seu valor é maior, como já constatamos.
A energia cinética inicial do bloco 1 é K1 igual a 1 sobre 2 vezes M1 vezes V1A ao quadrado. A energia cinética final do bloco 3 é K3 igual a 1 sobre 2 vezes a sua massa, que é 0,250 vezes M1, vezes a sua velocidade ao quadrado, 16 sobre 9 vezes V1A ao quadrado. Então fica 1 sobre 2, escrevendo o 0,250 na forma de fração, dá 1 quarto vezes M1, 16 ao quadrado, 256, 9 ao quadrado, 81, vezes V1A elevado ao quadrado. Se a gente fizer a multiplicação 1 quarto vezes 256 sobre 81, o 256 pode ser simplificado com 4. Então dá 64 sobre 81 vezes 1 sobre 2 vezes M1 vezes V1A elevado ao quadrado. Eu escrevi dessa forma porque aparece na expressão exatamente a expressão de K1. Então podemos dizer que o K3 vai ser 64 sobre 81 vezes K1. Então, a energia cinética do bloco 3 é menor. 64 sobre 81 é um número menor do que 1. Este resultado é esperado porque parte da energia cinética inicial também foi transferida para os outros dois blocos. Eles estão em movimento também. O momento linear inicial do bloco 1 é P1 igual a M1 vezes V1A. O momento linear final do bloco 3 é P3 é igual a sua massa, que é 1 quarto vezes M1, 0,250 é igual a 1 quarto, vezes a velocidade, 16 sobre 9 vezes V1A. A gente pode simplificar o 16 com 4 aí, então fica 4 sobre 9 vezes M1 vezes V1A. Observe que aí aparece o M1 vezes V1A, que é exatamente o P1. Então dá 4 nonos vezes P1. Então, o momento linear do bloco 3 é menor, 4 nonos é um número menor do que 1. Este resultado é esperado uma vez que os dois blocos se movem também no sentido positivo, ou seja, parte do momento linear inicial do sistema foi transferido para eles também.